E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma tarde aí de aulas, né? Onde nós iremos aqui continuar o nosso estudo de matemática, um estudo que vem há bastante tempo aí sendo desenvolvido aí juntamente com vocês do 7º ano. Então vamos lá, a gente tem tudo para finalizar bem aí esses estudos de matemática. Daqui a uns dias vocês já estão encerrando essas aulas online. Então, falta bem pouquinho, somente alguns dias. Vamos lá ter coragem, força, fé que a gente consegue terminar isso aí direitinho, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Qual será, né, o nosso tema, certo? O tema dessa aula de hoje, novamente. Como vocês estão vendo aí na tela, é o aulão, mais um, no caso é o nosso terceiro, né? O da semana passada também foi um, e a gente teve outro lá no comecinho do bimestre. Então esse é o nosso último aulão, tá? Referente ao SAEB e SAEP. Quando for na semana que vem, nós já vamos começar com assuntos diferentes. Por exemplo, na semana que vem a gente vai ver aí uma abordagem sobre equações, é uma coisa nova, né, para vocês, é um assunto diferente. Então não faltem aula da semana que vem, porque lá nós iremos trabalhar essa questão das equações. Mas, então, vamos lá, né, voltar para essa aula de hoje, que é a aula do SAEB e SAEP. Então, o que aprenderemos hoje? Então, temos aí três situações. Figuras bidimensionais, tridimensionais e suas planificações. Identificar a relação de quadriláteros, tá? E depois reconhecer os ângulos que tem dentro desses quadriláteros. Então, são os três tópicos que estarão baseados nessa aula aqui de hoje, ok? Então, vamos lá comigo, tá? Então, de imediato, eu coloco isso aí para vocês, né? Vocês sabem, vocês se perguntam se existem muita geometria ao seu redor. Automaticamente, se a gente for parar para pensar, né, a gente pode perceber, pensar e observar, a gente percebe que quase todos os objetos, as coisas, quase tudo isso, né, que nos cerca são formados por objetos geométricos, né, a parte da geometria que está aí impregnado, né? Então, geometria, né, analisando a palavra, geo significa terra, metria significa medida, então geometria significa ali a medida da terra, né, teoricamente, né, medida da terra. Então diz assim, já parou para pensar que tudo que nos rodeia tem alguma forma geométrica? Acredito que já, né? A gente sempre já se fez essa observação. Quando olhamos ao nosso redor, enxergamos quadrados, retângulos, cubos, circunferências, cones, cilindros, tá? Quase tudo isso aí está bem presente na nossa vida. Quando a gente, por exemplo, enxerga um quadrado, um retângulo, cubo, são coisas relacionadas à nossa própria casa, caixa de sapato, janela, porta, e etc. Né? Por exemplo, circunferências é quando você observa o pneu de um carro, um pneu de uma moto, de uma bicicleta. Os cones, aqueles famosos chapéus, né, de aniversário que a gente coloca lá na cabeça e tem aquele formato em cone, né? Além dos cilindros, que vem a questão de desodorantes, perfumes, alguns instrumentos de limpeza, né, de casa, como detergente e tudo mais. Então, são vários objetos que são formados a partir aí da geometria. Então, por isso que a gente se faz essa pergunta. Será que ao nosso redor as coisas têm essa têm formas geométricas? Sim, existe isso. E para isso a gente vai conseguir debater melhor o que significa esses tipos de figuras, já que aqui nós vamos determinar o que são figuras bidimensionais e tridimensionais, certo? Então diz assim, que formas geométricas conseguimos identificar quando olhamos para uma cadeira? Faça esse exercício. Você aí na sua casa, você vai olhar para uma cadeira e vai identificar no máximo aí duas formas geométricas que estão formando essa cadeira que você está sentado ou que você esteja aí olhando, tá? Então faça esse exercício e identifique pelo menos duas formas geométricas que formam essa cadeira. Beleza? Então aí, observando, que diferença podemos perceber entre elas? Então aí eu tenho um quadrado e do outro lado eu tenho um cubo, né? Temos aí dois tipos de figuras. Essa diferença que nós podemos perceber é exatamente na classificação dessas figuras. Uma figura dessa nós chamamos de figura bidimensional. Por que bidimensional? Porque ela só possui duas dimensões, ou seja, ela é da ordem de grandeza 2, onde eu posso apenas medir aí comprimento e tamanho, né? Comprimento, largura, somente. Tá? Então, nesta situação, a primeira figura que é representada pelo quadrado, ela é chamada de figura bidimensional. Essa primeira aí, tá? O quadrado. Ao seu lado tem um cubo que se associa a um dado, que se associa a uma caixa de sapato e tudo mais. É uma figura tridimensional, tá? Lembra o prefixo
tri, né, que relembra aí a questão de 3, vem na nossa mente 3. Por que 3? Porque tenho 3 dimensões, tá? E nessas dimensões eu tenho largura, comprimento e profundidade. Então, por isso que eu tenho 3 grandezas físicas que eu posso estar medindo. Largura, comprimento e profundidade. Por isso que é uma figura tridimensional, tá? Então, cuidado aí na hora de você fazer as suas atividades, onde você vai separar o que é uma figura bidimensional de uma figura tridimensional. Ok? Continuando. Observa aí mais essa figura que eu coloquei para vocês. Várias figuras geométricas, formas e figuras em sólidos geométricos. E as perguntas seguintes, né? Que diferenças você percebe? Nós percebemos várias diferenças, que aí existem figuras bi e tridimensionais, a qual a gente já viu anteriormente. Aí diz, se você tivesse que dividir em apenas 2 grupos, que critério você usaria? Eu dividiria aí em 2 grupos, em figuras bidimensionais e figuras tridimensionais. Por quê? Eu tenho que dividir isso aí, porque uma estará associada apenas àquelas figuras que só possuem 2 ordens de grandeza, ou seja, que eu só consigo medir comprimento e largura, tá? E a outra que são tridimensionais, que são aquelas figuras que estão relacionadas aos sólidos geométricos, onde eu já posso estar aí fazendo a questão da metragem, né, de medir largura, comprimento e profundidade, tá? Aí diz assim, que se assemelham às imagens F e B, e em que se diferenciam. Então, o que é que elas se parecem à imagem F e à imagem B? A imagem F e a imagem B, elas se parecem exatamente nesse topozinho aí, né? É como se eu tivesse pegado a imagem F e colocado em cima daquela imagem B, né? Então, aquela ali eu tenho um pentágono, um prisma pentagonal, né? Que eu tenho aí 5 faces. Então, é exatamente isso aí, a semelhança. É que eu posso usar uma coisa para poder formar a outra, né? E o que elas se diferenciam é exatamente aí no critério da bidimensionalidade e tridimensionalidade. Figura F é bidimensional, figura B tridimensional. Tá? Então aí nós temos um exercício bem rápido para que a gente possa entender melhor o assunto e diz assim: a forma geométrica espacial que pode ser associada a essa planificação é qual? Então na letra A, é um cilindro? Não, não vai ser um cilindro, porque um cilindro ele ele precisa ter aí uma base redonda. Então em nenhuma parte dessa figura tem uma base redonda. Então, na letra B diz assim, uma pirâmide de base pentagonal também não vai ser uma pirâmide de base pentagonal, porque para ser uma pirâmide era necessário que ele tivesse aí pelo menos um triângulo em sua formação, tá? Letra D, um paralelepípedo não vai ser um paralelepípedo, porque as figuras, né, percebam aí que eu tenho vários retângulos e tenho 2 pentágonos. Então, se fosse um paralelepípedo, tudo isso aí deveria ser retângulos. Então, a resposta correta para essa questão fica sendo a letra C, um prisma de base pentagonal. A base pentagonal quer dizer o quê? Que aquele prisma ele tem 5 lados em sua base. Certo? Então, a letra C é a resposta correta para essa questão. Exercício 2. As figuras 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às planificações dos sólidos. Então, vamos lá analisar. A figura 1 é a planificação de uma pirâmide. Tá? Isso aí está bem na nossa cara. É bem notável que isso aí seja a planificação de uma pirâmide. Logo em seguida, nós temos a planificação de um cilindro. Tá? Um cilindro. E essa terceira figura, a gente já usa muito isso em sala de aula, que é a planificação do dado. Então, muitos professores passam para vocês pintarem, colocarem informações, depois você mesmo monta aí o seu sólido. Então, teoricamente, né, sabendo que a primeira figura é uma pirâmide, a segunda é um cone e a terceira é um cubo, então a alternativa correta para essa questão seria aí a alternativa D, tá certo? Vamos lá, avançando. Depois nós temos aí, classifique os ângulos destacados como ângulo reto, agudo ou obtuso. Se vocês estão lembrados, lá no comecinho do ano, nós estudamos a questão dos ângulos, certo? Então, se você lembra, você sabe aí a representação dos ângulos. O que é um ângulo reto, o que é um ângulo agudo, o que é um ângulo obtuso, tá? Um ângulo reto é aquele ângulo que ele forma exatamente 90 graus. Ou seja, olha aí para a parede na sua casa, é exatamente o encontro da parede com o teto. Então, aí eu tenho um ângulo de formação de 90 graus, tá?
Digamos, um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso é como se você fosse pegar aí um computador, um notebook, né, e fosse abrir. Então, quando você abre esse computador, você percebe que existe ali uma angulação um pouco maior. Então, aquela angulação está associada ao ângulo obtuso, tá? Ao encontro da tela do computador com o teclado, né? No caso do notebook. Então, você estará aí observando um ângulo obtuso. E quando você tem um ângulo agudo? Um ângulo agudo é exatamente uma escada, quando você está subindo uma escada ou descendo uma escada. Então, você percebe aí a necessidade, você vê a aplicação do ângulo agudo no cotidiano. Então, para classificar essas questões aí, era necessário que você dissesse, a letra A é o quê? É um ângulo reto, agudo ou obtuso? Então, se você lembrou daquela aula lá do passado e prestou atenção nessa pequena explicação que eu dei aqui, você vai saber dizer que o item A aí dessa sequência, ele vai ser caracterizado como sendo um ângulo obtuso, tá? Obtuso, porque sua abertura é maior do que 90 graus. Depois, a letra B, ele se trata de um ângulo reto. Um ângulo reto é aquele ângulo que sua medida é exatamente igual a 90 graus. Tá? E na letra C, ele vai ser um ângulo agudo, porque sua medida vai ser menor que 90 graus. Certo? Então, aí, mais uma vez, ângulo reto, ele tem sua medida igual a 90 graus. Um ângulo agudo, a medida é menor que 90 graus. E um ângulo obtuso, sua medida é maior que 90 graus. Ok? Vamos lá, continuando. Olha aí, ó. Uma questão para a gente completar, né, o que se pede, essas lacunas. Aí diz assim, a medida de um ângulo obtuso é, aí diz assim, do que um ângulo reto. Então, a medida do ângulo obtuso é maior ou menor do que um ângulo reto? Ela é maior, tá? A medida de um ângulo obtuso é maior do que um ângulo reto. Então, aí de cara a gente já pode pegar e descartar tanto a letra A como a letra B. A resposta correta vai ser ou letra C ou letra D. Aí, continuando, ó, a medida de um ângulo obtuso é maior do que a de um ângulo reto e do que um ângulo raso. Um ângulo raso é aquele ângulo que é exatamente igual a 180 graus. Então, o ângulo obtuso ele tem sua medida maior do que 90, porém menor do que 180 graus. Então, a resposta correta aí para essa alternativa vai ser a letra C, tá? Um ângulo obtuso, ele é maior do que o ângulo reto, porém ele vai ser menor do que a medida de um ângulo raso, ok? Vamos lá. E agora é só uma forma bem rápida para que vocês possam identificar aí o que são quadriláteros ou relembrar, né? Que quadriláteros serão polígonos que possuem 4 lados. Ó, quadriláteros, lembra? Lado. Então, possuem 4 lados. Sendo assim, os quadriláteros eles herdam todas as características e propriedades dos polígonos que a gente já estudou lá no passado, como o fato de possuírem apenas 2 diagonais ou de a soma de seus ângulos internos serem sempre igual a 360. Então, essa é a definição do que é um quadrilátero. Caso, né, a questão aí da sua atividade venha perguntando o que é um quadrilátero, você já vai saber onde encontrar essa resposta, tá? Então, aí nós temos os elementos desse quadrilátero. Então, nós temos o lado, temos o vértice, ângulo interno, ângulo externo e diagonais. Então, ó, lados são os elementos da reta que vão aí contornar aquele quadrilátero, né? O que a gente desenha. Os vértices são os encontros desses lados. Então, aquelas pontinhas, tá? Os ângulos internos são exatamente os ângulos que estão dentro do quadrilátero. Já os externos, a palavra, ó, externos, são aqueles que estão fora do quadrilátero. E as diagonais é como se eu estivesse fazendo um X naquele naquele polígono, naquele quadrilátero. Então, aquele X que você faz dentro dele, ligando as extremidades, vai ser exatamente o que nós chamamos de diagonais, certo? Então, aí nós temos a representação de um quadrilátero. Perceba que ele tem aí 4 lados, tá? Ele tem vértice, ângulo interno e ângulo externo. E essas linhas que estão aí nas diagonais, né, na verdade são as diagonais, são aquelas linhas que estão saindo de cada um dos vértices opostos, certo? Então, pessoal, ficamos por aqui, né? Essa aula encerra-se por aqui. Espero vocês na próxima aula, tá? Participem aí com fervência, porque na próxima aula nós iremos trabalhar a questão de
equações do primeiro grau, conceitos de equações, então é necessário, muito necessário e importante que vocês participem, porque vai ser imprescindível, senão vocês vão ficar com dúvida, tá certo? Então um abraço para vocês, fiquem bem e a gente se encontra na nossa próxima aula.